Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live das sextas-feiras, 21 horas, aqui no canal TV Galáctica, no canal da Karen Rodrigues, Wagner Dorim e Karen, aos quais agradeço sempre muitíssimo essa oportunidade. Agradeço a Clarissa, que sempre nos põe no ar. Um momento, por favor. Sempre nos põe no ar, graciosamente, responsável pela logística, e especialmente a vocês que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, apoiando o nosso trabalho, o meu trabalho, enfim, como sempre digo, investindo e dedicando seu precioso tempo a esta transmissão, a este trabalho. Bom, comecemos. O tema de hoje é autoconhecimento, que é a base de tudo, é o início e o fim de tudo, o alfa e o ômega, tá? Porque se conhecer é conhecer a Deus, como nós temos no monte, no centro da Grécia, ao norte do Golfo de Corinto, a morada de Apolo com as suas 9 musas, até que Parnassos, filho de Poseidon com uma ninfa do mar, criou aos pés desse monte, que depois veio a ser conhecido, e até hoje é conhecido como Monte Parnassus, criou, na verdade, ele recriou algo que já existia no Antigo Egito, de uma outra forma, mas em essência a mesma coisa. Na antiga cidade de Delfos, o grande oráculo de Apolo, ou o oráculo de Delfos, com as suas pitonisas, as suas sibilas e as sacerdotisas proféticas. E no alto do templo, do oráculo, tem até hoje lá a inscrição: Homem, conhece-te a ti mesmo, e saberás os segredos dos deuses e do universo. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para o processo evolutivo. Infelizmente, ou melhor, não digo nem infelizmente, porque faz parte do processo de aprendizado, só que esse processo de aprendizado, ele, na verdade, é muito postergado pelas escolhas e livre-arbítrio da humanidade, que faz tão mau uso disso, especialmente no período de Kali Yuga. Eu sempre falo aqui, volta e meia, em Kali Yuga, principalmente nesse período que estamos ao final de Kali Yuga, mas o Kali Yuga é um período, na verdade, de longa duração, como qualquer outro Yuga, qualquer outra era. Yuga quer dizer era, no Devanagari, no sânscrito antigo e sagrado. Então, como todo Yuga, e felizmente, Kali Yuga, a era de ferro, a era das sombras, das trevas, ela tem a menor duração em relação às outras. Mas mesmo assim, em escala humana, ela tem uma duração considerável. Ou seja, grande parte da história da humanidade se deu dentro desse período de Kali Yuga. O processo evolutivo da quinta raça raiz, Arya, a raça Arya, se dá justamente no período do Kali Yuga, né? Onde, como já vimos aqui, como já falei aqui, esse processo da quinta raça é no desenvolvimento do metal concreto, e nós ainda estamos, entre aspas, pendurados na resolução do nosso emocional, coisa que já era para ter sido feita na Atlântida, e a Atlântida, da sua metade em diante, a quarta raça escolheu o deicídio, o afastamento do divino e, consequentemente, guerras e mais guerras que existem até hoje. E a raça ariana ainda
faz questão de manter essa herança viva, em vez de se preocupar com questões evolutivas pertinentes ao verdadeiro processo divino e planificado para o desenvolvimento da humanidade, tá? E posterga, obviamente, esse processo evolutivo, que bate à nossa porta agora, nesse período de transição de eras, como eu digo sempre, e não sou só eu que digo, nesses tempos todos, nesses milênios todos, a humanidade tanto fez que, obviamente, a lei da compensação do karma se faz presente e agora a conta chegou. Então, esse processo de transição de eras e final de Kali Yuga, além de fazer parte da programação, é um processo bem mais intenso no sentido da busca do autoconhecimento. Essa busca e a abertura para o autoconhecimento é a abertura para o encontro consigo mesmo e com Deus que está dentro de nós. E, ao mesmo tempo, perfaz o todo, pois o tudo no todo está contido. E o que isso significa? Significa que nós não devemos aceitar nenhum mestre externo. Esse mestre externo é apenas um exemplo de conduta, é apenas um orientador na questão evolutiva, um facilitador no processo de autodesenvolvimento, tá? E não uma figura na qual nos apegamos, ou devamos nos apegar, como muita gente faz, e muito menos para resolver o meu, o seu e o problema, entre aspas, porque não existem problemas, existem desafios a serem superados, das pessoas em geral. O mestre, o mentor, não está aqui para resolver os seus problemas. Como já disse aqui outras vezes, tá? Se alguém aguarda um salvador da pátria, um mestre, um anjo, um ET, uma frota para te tirar dessa situação que está aí, vai esperar sentado, porque a coisa funciona de uma forma diferente. Eles nos ajudam, nos orientam para que encontremos, obviamente, as soluções com a ajuda deles, desde que nós tenhamos uma abertura de consciência para isso, né? Estejamos dispostos a nos abrir, nos entregar para isso, para que nós mesmos encontremos as soluções para aquilo que nós mesmos criamos, em comunhão, obviamente, com essas consciências superiores que estão a nos acompanhar. Mas não cabe a eles, obviamente, e nem deve ser outorgado a eles a resolução das nossas questões. Tá? Isso, obviamente, cabe a nós de uma forma individual e coletiva. E o principal mecanismo definitivo para esse processo é você juntar o seu eu inferior, que é a sua personalidade, é a sua manifestação deste mundo, com o seu verdadeiro eu, com o seu eu interior, com o seu eu crístico, com a sua mônada, com o seu espírito, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo concerne. Esse reencontro faz com que, obviamente, todas as respostas cheguem a você. Esse reencontro faz com que a integração, como diz a frase, com o universo e com Deus se complemente. Isso, na humanidade futura, será uma condição sine qua non, uma condição normal da trajetória humana. Com o tempo, a nossa consciência vai readquirir, obviamente, a condição perdida anteriormente e que já está bem devagar, mas já está sendo recuperada no sentido desse reencontro, entendendo perfeitamente que as verdadeiras prioridades,
nas quais devemos nos basear em nossas vidas são bem diferentes do que até então nós colocamos, principalmente em termos de ego e em termos materiais. Eu não estou falando aqui que ninguém vai ser com isso candidato a santo, monge ou mestre, nada disso. Uma pessoa normal, obviamente, com uma consciência mais sólida, mais segura e, obviamente, uma forma diferente de pensar, de sentir, de se comportar e de proposta à mudança, transformação e transmutação interior. Coisa que, infelizmente, hoje em dia, ainda a humanidade está longe, mas, como disse anteriormente, faz parte do processo evolutivo que vai se dar, com ou sem atraso, num determinado momento. Seja ele em breve, seja ele mais para frente, não importa. Estamos dentro desse processo. Quando o seu computador dá defeito, quando a sua televisão, a sua máquina de lavar, o seu fogão, o seu micro-ondas, quando qualquer aparelho seu, qualquer coisa, né, a porta não fecha direito, enfim, começa a dar defeito, é preciso que você tenha um mínimo de conhecimento para saber o que fazer e ir lá consertar. Ou chamar alguém para fazer isso, que tenha esse conhecimento, essa capacidade e as ferramentas necessárias para executar o serviço. Quando você precisa ir a um médico, você está doente, precisa rever a sua saúde, o médico tem conhecimento instrumental suficiente para, com exames, etc., fazer um diagnóstico e, obviamente, não somente tratar a cura, quando esta é possível, e como principalmente evitar que a pessoa chegue a uma determinada condição. E para isso, sabe-se que uma reformulação nos seus hábitos é extremamente necessária para justamente evitar qualquer queda vibracional que vai afetar a sua saúde física, emocional e mental. Pela lei de Hermes Trismegistus, pela segunda lei do Kybalion, assim como está em cima é como está embaixo, funciona no universo inteiro de forma proporcional e análoga, mas em essência igual. A espiritualidade funciona, tudo aquilo que é extrafísico, tudo aquilo que é concernente ao processo evolutivo, até o reencontro com a sua divindade, ao reencontro com o verdadeiro cosmos, o verdadeiro universo, é a verdade. Você enxergar a verdadeira realidade, não somente da situação, mas da sua própria natureza e da natureza de tudo aquilo que nos cerca, em termos externos e em termos internos, macrocosmos e microcosmos, funciona da mesma forma. É preciso, obviamente, que, nesse processo de autoconhecimento, vamos adquirir justamente as ferramentas para sermos melhores e, obviamente, evitar a queda em armadilhas que nós mesmos criamos e que criam para nós. Não somente no sentido negativo, mas também como um exercício de superação, porque no estágio em que ainda nos encontramos, isso é necessário para a evolução. Porque quando as coisas vão muito bem, obrigado, ninguém se mexe para nada. Ninguém procura Deus. Ninguém procura o médico. Ninguém procura nada. Somente quando uma questão altamente desafiadora bate à nossa porta é que nós nos levantamos da cadeira. Então, o ser humano, por enquanto, funciona desta forma. Isso é evitável? Evidente. Embora necessário nesse momento, mas é evitável uma vez que uma tomada de consciência e um processo de transformação e transmutação interior definitivo, levando justamente a essa busca pela verdade e o reencontro consigo mesmo, com o seu verdadeiro eu, vai fazer com que você, obviamente, com o tempo, desperte
para o real sentido da vida, em que no passado remoto era lugar comum no ensino. Já há muito tempo, e principalmente nos dias de hoje, extremamente materialista, nos dias de hoje, perdão, extremamente materialistas, esses dias, tá? O sistema educacional está, no mínimo, inadequado, para não dizer equivocado. Porque a visão para o bem-estar, a prática para o bem-estar, para a descoberta, ou melhor, redescoberta das suas potencialidades, dos seus dons, da sua verdadeira natureza, é completamente ignorado, posto de lado, muitas vezes desqualificado, desacreditado, até mesmo com deboche. E no passado remoto, como voltará a ser no futuro, né, a prioridade no sistema educacional é o desenvolvimento das capacidades do verdadeiro potencial do ser humano, que são inúmeros os dons que o ser humano tem, ignora. As pessoas morrem, passam uma vida inteira e morrem lá com seus 80, 90, 100 anos de idade, talvez até um pouco mais, e fomos programados para viver bem mais que isso, sem saber um mínimo dos seus dons, dos seus verdadeiros dons, capacidades e potencialidades, que ficam inertes e aguardam uma outra vida para esse esclarecimento. Se você somar tudo, vai ver quanto tempo perdido no processo de livre-arbítrio mal utilizado e das escolhas que a humanidade em geral faz em não priorizar o que realmente é importante. E essa transição de eras faz com que tudo que está acontecendo e muito mais, que vem por aí, faz com que o verdadeiro sentido evolutivo, batendo à nossa porta, se faça presente numa tomada de consciência e numa mudança de hábitos. Você, quando levanta todo dia, você vai ao banheiro, lava seu rosto, escova os dentes. Você sai à rua sem roupa? Ou sai à rua de pijama? Depois toma o seu café da manhã, seu de jejum. Tem gente que nem isso faz. Mas não vai para a rua sem roupa, né? Não vai para a rua de pijama, né? Você troca a roupa, troca o pijama. Lava o rosto, pelo menos. Isso é o quê? É um hábito. Hábito é algo que está incorporado à nossa rotina, transformou-se em rotina, está incorporado no nosso dia a dia. Por algum motivo, você cria o hábito. E o hábito, ou melhor, um dos principais hábitos nesse sentido de autoconhecimento, que deve ser cultivado com uma grande seriedade e um preparo adequado, a nível físico, emocional e mental, principalmente de limpeza externa e interna, é a meditação. E dentro do processo espiritual, não cabe o curioso. Cabe, sim, aquele que tem uma verdadeira intenção de busca da sua real natureza, da sua realidade, da sua verdade, a verdade cósmica. Dentro desse processo, a pessoa vai longe. Se é apenas um curioso ou tem algum outro motivo, não vai seguir os princípios, os ditames ou os pré-requisitos mínimos necessários para otimizar um trabalho como esse. E, obviamente, não vai conseguir ir adiante. Então, o autoconhecimento, ele não é apenas um acúmulo de informações. Deixar isso bem claro. É algo que talvez seja desnecessário deixar claro, mas é sempre bom lembrar alguns que informação qualquer computador tem. O computador é burro. Ele faz o que você manda. Ele é programado ou pré-programado. Ele tem um acúmulo de informações.
O que você vai fazer com essas informações? O que você vai fazer numa biblioteca? Vai deixar o livro na estante? Não vai se preparar para ler aquele livro e entender o que quer ser transmitido ali? Não vai estar disposto a ler o mesmo livro com o tempo várias vezes para captar algo cada vez mais profundo que das primeiras vezes você não captou? Então, o processo de autoconhecimento também inclui a instrução, e que não é acúmulo de informações. E para isso é preciso ser persistente, perseverante, ter força, coragem e principalmente amor. Sem amor, nada feito. É preciso ser guerreiro, que, aliás, o verdadeiro guerreiro tem como destino, em algum momento, nesta vida ou outra, ser sábio. Todo grande sábio já foi um grande guerreiro, na verdadeira acepção da palavra. Então, essa luta diária, essa busca diária, que é algo para o buscador prazeroso, infinito, te dá, obviamente, respostas e princípios maravilhosos, e é altamente instigante e desafiador, porque para cada resposta, 10 perguntas surgem. Isso vai te levando ao conhecimento, e do conhecimento aplicado, transformando-se em vivência, de fora para dentro vem a sabedoria, de dentro para fora. É aí que começa o verdadeiro princípio do autoconhecimento. Como o enigma da esfinge de Édipo, decifra-me ou devoro-te. Então, conhecer a si mesmo é conhecer Deus, é conhecer sua verdadeira natureza, é conhecer o universo, o cosmos, que funciona exatamente do jeito que nós funcionamos. Pois temos um universo inteiro dentro de nós. Tá? Estamos a meio caminho, como seres humanos evolutivos, do macrocosmos e do microcosmos. E nos dois nós encontramos, obviamente, o espelho do outro, e nós temos os dois universos, tanto macro quanto micro, funcionando dentro de nós. É só uma questão de se conscientizar disso, de ter certeza que você é muito mais do que você pensa ser e que está mais do que na hora de colocar isso para fora. E, obviamente, como grandes escolas de mistério, e principalmente no Antigo Egito, se dizia muito, cada alma que se eleva, eleva o mundo. Porque mais do que palavras, os exemplos, como os grandes mestres que aqui estiveram, os grandes avatares, como o próprio Jesus, principalmente, nos ofertaram, não somente com suas parábolas, que são as verdades adaptadas ao entendimento da coletividade de uma forma mais simples, como principalmente os exemplos que os grandes mestres dão. E exemplo é para ser seguido. Estamos nesse período e, mais uma vez, como sempre digo, a escolha é sua, a escolha é nossa. Não perca sua encarnação. Outras virão? Claro que sim. Mas não deixe para a tarde o que pode ser feito pela manhã. Muito obrigado a todos. É claro que é um tema extenso, vasto, profundo, que pretendo dar continuidade. Namastê, Jai Ra, um excelente final de semana a todos. Muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando. Fiquem com Deus.